Alguns meses atrás, o Filipão aqui do canal Seu Dividendos fez um vídeo no canal dele mostrando que um dos fundos imobiliários mais famosos da bolsa, fundo de código CANIP11, teve uma redução de 88% dos seus dividendos ao longo de 2022. E isso está acontecendo de novo, tá? O dividendo desse mesmo fundo nesse ano agora chegou a cair 40%. E ele não está sozinho não, tá? O fundo de código MXRF11, aquele que tem mais cotistas na bolsa, também começou a reduzir seus dividendos nos últimos meses. E a gente acredita que esses dividendos vão cair ainda mais. Até porque esse fundo chegou a distribuir mais do que seu próprio resultado do mês passado. E aí nesse vídeo aqui eu chamei o Filipão pro canal do Clube do Valor para ele te explicar o que está acontecendo, quando que os dividendos vão cair e principalmente o que fazer frente a esse cenário, né? A hora de ir para fundos de tijolo, a hora de ir para fundos de papel, a hora de sair de fundos imobiliários. O que é para fazer? A gente vai tentar te ajudar a tomar a melhor decisão possível. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like, comenta quais fundos imobiliários você está comprando atualmente. Vamos olhar o que está acontecendo com um dos principais índices de inflação do Brasil, que é o IGPM. Quando a gente abre ele na tela, a gente vê que, apesar de outubro e setembro terem tido variações positivas nesse índice, de agosto para trás, o que a gente viu foram várias deflações, meses após mês. O que faz com que a gente tenha realmente uma inflação menor perante esse índice no Brasil. E aí muita gente pode perguntar, o que isso tem a ver com fundos imobiliários? O que acontece é que tem vários fundos imobiliários da Bolsa que tem como seu principal índice de correção dos seus valores, dos seus juros, o IGPM. E aí é por isso que a gente abre um caso como o RBRR11, por exemplo, que tem uma boa parcela da sua carteira atrelada à IGPM. E de 2022 para cá, a gente vê uma queda de praticamente 50% nos dividendos desse fundo. O que faz o dividendo ficar abaixo do CDI e caindo nos últimos meses. Beleza, falamos de um índice de inflação, vamos para o outro, o principal, que é o IPCA. E aí se a gente olha para o IPCA, ele não chegou a ter deflação, a não ser ali no mês de junho de 2023, quase no 0 a 0, uma deflação muito pequena, mas é um IPCA um pouco mais brando do que a gente estava acostumado a ver no acumulado de 12 meses, lá na época de 2021, final de 2020. E o IPCA que tem saído mês após mês segue ainda abaixo das expectativas. Ou seja, se o IPCA deu uma abrandada, caiu um pouco mais, os fundos que têm correção de dividendos também atrelada ao IPCA tendem a cair. Que é o caso principalmente do CANIP11 que a gente mostrou desde o começo do vídeo. E olhando para a Bolsa de Valores como um todo, existem vários fundos imobiliários com boa parte da sua receita atrelada justamente ao IPCA. E a gente falou de dois índices de inflação que estão atrapalhando, digamos assim, o dividendo dos fundos imobiliários, mas a gente tem mais um agravante, que é a queda da taxa Selic, que acabou de bater 12,25 no Brasil, fazendo com que outros fundos, como o MXRF11, passassem a ter uma recente redução do seu dividendo. E ao que tudo indica, essa redução vai ser ainda maior, porque os fundos imobiliários, eles consideram sempre a correção do seu dividendo com uma defasagem de 3 meses. Ou seja, o dividendo do mês de hoje considera a Selic de 3 meses atrás, por causa do MXRF, por exemplo. Então a expectativa é que o MXRF não consiga segurar esse dividendo de 12 centavos por cota, como ele vinha fazendo há alguns meses. Tanto é que no mês de setembro, ele teve uma distribuição maior do que ele gerou de resultado. E aí, beleza, eles ainda têm uma reserva de 7 centavos por cota ali para segurar certa volatilidade. Mas o fato é que o próprio Roberto Campos Neto já falou para o mercado que as próximas quedas da Selic vão acontecer na mesma velocidade de 0,5 por reunião. E além disso, a expectativa é que a taxa Selic siga caindo ao longo do ano de 2024. Tem gente que fala que vai cair até 9%, gente que fala que vai cair até 9,5%. Só que se a gente for analisar a história com base nesse gráfico elaborado pela XP, o que esse gráfico diz basicamente é que na média a taxa Selic cai mais do que é esperado pelo mercado. Não é nenhuma garantia, mas na média foi assim no passado. Ou seja, o Filipão te mostrou aqui que fundos que têm o dividendo atualizado pelo IGPM estão sofrendo com o IGPM mais baixo. Fundos que têm dividendo atualizado pelo IPCA estão sofrendo com o IPCA mais baixo. Fundos que têm também ligação dos rendimentos com o CDI vão sofrer com um CDI mais baixo. E aí você pode pensar, não, mas Ramiro, Felipe, essas quedas são apenas em fundos imobiliários de papel, certo? E na verdade não é certo. Vamos pegar o caso aqui do XPLG11, né, um fundo de tijolo, que você pode ver que seus contratos são corrigidos, 75% pelo IPCA, 22% pelo IGPM. E na média, fundos de tijolo eles têm yields menores, né, do que fundos de papel, porque é esperado que a cota principal seja valorizado de acordo com o IPCA mais IGPM, se o fundo for mantiver, né, seu mesmo yield no futuro. E com o IPCA e IGPM menores, esses reajustes eles vão ser menores no futuro. Então, dividendos, ao que tudo indica, eles vão cair. Agora, quando é que isso vai acontecer, Filipão? Essa pergunta é extremamente relevante e aqui a gente precisa analisar os fundos de papel e os fundos de tijolo. Cada um vai ter uma queda de forma diferente. Os de papel, como eu falei, eles têm uma defasagem de 3 meses para frente para considerar aquele índice. Ou seja, se ele caiu agora, vai começar a ser considerado daqui a 3 meses
vez e assim sucessivamente. Já nos fundos de tijolo, por exemplo, tem a correção da cota, que o Ramirão acabou de explicar, e a correção dos aluguéis daqueles imóveis, na grande maioria das vezes, acontece de forma anual, na maioria dos fundos no final do ano. Ou seja, quando eles forem corrigir o aluguel dos inquilinos, eles vão usar o IGPM, o IPCA do ano ali, e se esse índice estiver menor, a correção vai ser menor. O que afeta também diretamente o dividendo do fundo para o próximo ano. E tem duas coisas que você pode pensar, né? A primeira, Ramiro, o que fazer então frente a esse cenário? E a segunda, que é meio que uma derivada da primeira, é: porra, vale a pena então, sei lá, eu vender fundos de tijolo para comprar fundos de papel? O que eu mudo taticamente na minha carteira de fundos imobiliários? Primeiro eu vou responder a segunda pergunta, depois a gente responde a primeira, tá? Por que muda taticamente na sua carteira de fundos imobiliários? Aqui eu vou recorrer ao pragmatismo de dizer que não deve mudar nada. Na verdade, fazer essas movimentações táticas, eu acredito que mais destroem do que agregam valor na sua carteira no longo prazo. E o que eu acredito que o que funciona é você tomar decisões de quais fundos comprar e de quando comprar eles, com base em estratégias muito claras. No caso aqui do Clube do Valor, a gente segue a estratégia S-Rank, uma estratégia quantitativa que olha apenas para números e que busca resultado numa carteira de fundos imobiliários na média de valor, né, com preço-valor patrimonial mais baixo, dividend yield mais alto, mas também que olha para um fator chamado low vol. Eu explico tudo no e-book, que não só explica a estratégia, mostra o resultado histórico dela, mostra os filtros que a gente usa para chegar nos fundos imobiliários que mais faz sentido para a gente, como também revela 7 fundos imobiliários muito baratos nesse mês atual. Você pode baixar esse e-book apertando aqui, ó, o botão que está logo em cima aí da cabeça do Felipe, primeiro link na descrição, beleza? Isso é sobre o que fazer com a tua carteira de fundos imobiliários. Agora, o que fazer no geral, né? Na carteira de investimento. Eu passo a bola aí para ti, Filipão, até conectando uma pergunta, né, que eu já vi aqui nos comentários, que diz mais ou menos assim: será que na hora de aumentar peso em fundos imobiliários, porque eles sobem quando a Selic cai? O principal de tudo é ter clareza na sua alocação, né? Não é porque a gente tem uma tendência de ativos de risco, como ações de fundos imobiliários, se valorizarem quando a Selic cai, que a gente vai aumentar esses ativos só por conta disso. E além disso, a queda nos dividendos dos fundos imobiliários que a gente está mostrando nesse vídeo não é algo que também invalida a classe de fundos imobiliários. Então nem aumenta a posição desesperadamente, nem reduz posição. Até porque apesar do dividendo dos fundos imobiliários realmente caírem e provavelmente caírem mais para o futuro, a gente precisa lembrar que os índices de inflação também caíram. A gente mostrou isso no começo do vídeo. Ou seja, se teu dividendo reduz, mas a inflação reduz junto, o teu ganho real com aquela distribuição de dividendos, ela se mantém muito similar. E é isso que a gente vê muito claramente nesse gráfico desenvolvido pelo time da Economática, mostrando a linha vermelha, a média de dividend yield do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários, comparados com o prêmio do Tesouro IPCA+, aqui no Brasil. Ou seja, a gente vê que os dividendos dos fundos imobiliários têm sempre um spread para um Tesouro IPCA+, mostrando assim que o ganho real dessa classe, desse tipo de pagamento no dividendo, ele se mantém. Ou seja, em grande resumo, tá? Essa queda nos dividendos pagos pelos fundos imobiliários, ela acontece pela mudança no ciclo macroeconômico. No limite, tá? Entre ter um dividend yield de 12% com inflação de 6% ou um dividend yield de 10% com inflação de 4%, dá no mesmo. Você vai estar ganhando os mesmos 6% acima da inflação. E mais, tá? A gente não consegue prever, pelo menos isso é o que a gente acredita aqui, com precisão em qual momento exato do ciclo econômico a gente está. Por isso, o ideal é você montar uma carteira, uma alocação que faz sentido para você e seguir a estratégia do rebalanceamento, que vai te mostrar como alocar aportes novos na tua carteira, se é para comprar fundos imobiliários, se é para comprar renda fixa e inflação, se é para comprar renda fixa pós-fixada ou ações. Vai te ajudar também a se forçar a comprar classes de ativos que estão passando por períodos de impopularidade e a vender classes de ativos que estão passando por períodos de popularidade. Seguir a estratégia de alocação de ativos é exatamente o que a gente faz aqui com os nossos clientes de Wealth, aqui no Clube do Valor, nosso serviço em que a gente ajuda famílias a investirem melhor seu dinheiro, que a gente já conta aí com gestão e aconselhamento de 1,5 bilhão de reais, patrimônio de terceiro. Você pode conhecer melhor apertando nesse link aqui. Se você quiser seguir aqui no YouTube, recentemente a gente fez um compilado de sites de investimentos que podem te ajudar a selecionar melhor ações e fundos imobiliários. O link desse vídeo vai estar aqui. Um grande abraço e até mais.